A ideia, então, desse tema é falar sobre mentoria. Como ter um mentor vai potencializar o seu crescimento em até 10 vezes. Tá? Eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências e te explicar um pouco melhor o que que é a mentoria. Porque, como eu falei, né, a gente pode estar no mercado, né, e não entender muito bem esse conceito e qual o momento de usar. E para a gente começar já, eu vou compartilhar aqui minha tela para que você possa acompanhar o mapa mental que eu preparei para você, beleza? Vamos lá. Primeiro passo, né? A gente precisa saber o que é uma mentoria. Aí, a partir desse ponto, a gente começa a discutir sobre os momentos, algumas diferenças aqui também entre mentoria, consultoria, coaching, qual que é o melhor momento para você ter, né, a sua mentoria ou buscar por esse processo, como a mentoria vai te ajudar a crescer até 10 vezes é o tema final, e eu vou dar algumas experiências que aconteceram comigo, onde eu consegui crescer, né, até 10 vezes o meu resultado prático, e isso eu quero te mostrar aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a mentoria, ela nada mais é do que uma relação entre um mentor, né, uma pessoa que detém um conhecimento, da pessoa guiada ou aconselhada por ele. Então, a primeira definição simples da mentoria, né? A mentoria vem do mentor, né, que é alguém que vai ensinar você algum determinado assunto ao qual o mentor tem essa expertise para te guiar, né, para te ajudar dentro da sua trajetória, beleza? Só que, né, o mentor ele precisa ter esse conhecimento, tanto teórico, mas fundamentalmente o prático, para te mostrar através das experiências dele ou dela, né, enfim, como que você vai utilizar isso na sua vida. Então, através das experiências dele, dela, ele vai mostrar como que você vai aplicar isso no seu dia a dia, ou como que você vai sair de uma situação semelhante ao que ele já vivenciou. E, obviamente, sempre determinado a um determinado tema, né? Então, o mentor, ele tem que ter um domínio, obviamente a gente não tem domínio de tudo na vida, né? Então, vai ter domínio sobre alguma área. Então, por exemplo, né, eu tenho domínio de marketing digital, de empreendedorismo, de produtividade, então, eu tenho domínio nessas áreas e eu posso te ajudar, né, te mentorar com respeito a essas áreas. Então, eu passei, né, eu tenho 4 anos de experiências em todas essas áreas, vivenciando no dia a dia prático, não só na teoria, como aprendi muito conhecimento para conseguir desempenhar, mas como resultado, mostrando o que eu fiz e não deu certo, por qual motivo não deu certo e como que você pode já encurtar o seu caminho não fazendo aquilo que eu errei e sim aquilo que já está dando certo. Então, esse é um ponto bem legal, o mentor ele tem que ter esse conhecimento para conseguir te passar isso. Então, sempre que você for buscar um mentor, você tem que entender quais são os resultados, o que ele já gerou, né, dentro do mercado que ele se encontra. Então, o mentor ele também ele acaba entendendo a sua necessidade e os seus problemas e compartilha das suas vivências para te ajudar. Então, num processo de mentoria, você acaba tendo, né, um poder de fala maior que, por exemplo, se a gente comparar com um curso, né, um curso você acaba não tendo muito poder de voz para, por exemplo, você até pode fazer perguntas e tudo mais, né, de repente no chat do curso e tudo mais, só que você não tem uma resposta tão precisa, né, do professor, até porque são vários alunos, então, às vezes o professor ele precisa, não dá para ele dar atenção para todo mundo, né, então, de fato, ele vai te ajudar, né, de uma forma mais genérica, vamos dizer assim. Quando você está no processo de mentoria, você tem um contato maior de um a um, ou de uma mentoria em grupo também, que funciona muito bem, com várias pessoas, e ali vocês trocam experiência e você consegue falar sobre o seu determinado problema específico, e o mentor ele vai compartilhar o que ele fez naquela determinada área, que deu resultado ou não deu, né, que é semelhante. Então, se a gente está falando de marketing digital, pô, eu tenho um negócio de marketing digital focado em infoprodutos. Se eu estou mentorando uma pessoa dessa área, ela vai me trazer problemas que ela está enfrentando. Como que eu escalo meu produto? Como que eu faço isso? Como é que eu monto minha área de membros? Então, isso eu vou poder ajudar, porque isso eu já fiz na prática. Então, eu sei o caminho que para mim foi melhor, dadas as minhas experiências, e vou conseguir te mostrar. Quanto mais resultado o mentor tiver, melhor ele vai conseguir te ajudar nas vivências dele, tá? Então, ele entende as suas necessidades e consegue compartilhar. E aqui, né, tudo que você vai receber num programa de mentoria compartilhar o mentor vai compartilhar os erros, os acertos, os métodos utilizados, documentos, ferramentas, resultados e, claro, os melhores caminhos para você seguir dentro daquela determinada área, né, que você está buscando aquela mentoria.
Então, ele acaba compartilhando, de fato, tudo o que fez ele chegar até ali e você vai poder utilizar aquilo na íntegra ou até adaptar, obviamente, para o seu caso, né? E isso vai te encurtar um caminho muito grande, porque você vai conseguir ter esse atalho, né, de quem já fez, de quem já validou e de quem já utilizou. Então, por isso que é importante você entender esses aspectos. Primeiro, o que é a mentoria, para que ela serve, o que é o papel do mentor, como buscar, para ficar mais claro para você depois, né, quando a gente for falar aqui do melhor momento para você escolher a mentoria, beleza? Então, essa primeira denominação, o que é mentoria? Agora eu vou falar ainda, né, sobre esses conceitos que são mais difundidos hoje, que é consultoria, coaching, né? Então eu vou falar as diferenças de cada um e como que eles se conectam em alguns momentos, né, em outros, ou quais são as diferenças para você não confundir, ou saber de fato o que você vai buscar, o que você quer buscar. Será que é uma mentoria? Será que é uma consultoria? Será que é um coaching? Tá? Então são vários dos elementos que você pode buscar aqui, tá? Então vamos lá. A mentoria, ela tem, como, né, já trazer uma definição aqui, uma outra definição mais clara, juntando todos os elementos que eu falei, que ela ajuda o cliente a lidar com situações a partir de experiências vividas pelo mentor. Já a consultoria, ela é a resolução de um problema pré-existente por meio de um método de trabalho. Então, se tem um problema né, de negócio, um problema pré-existente no negócio, a pessoa que vai prestar consultoria, ela vai mapear todo aquele problema, vai fazer um diagnóstico, vai entender as possíveis soluções, vai aplicar um plano de ação para essas soluções e a empresa vai implementar esse plano de ação e ela vai acompanhar o desenvolvimento disso através do que ela fez. Então, é um processo mais específico e aonde a empresa ou a pessoa não vai necessariamente agir por conta própria, ela vai ter esse guia, vamos dizer assim, na prática, no plano de ação nesse formato. Na mentoria, como eu falei, o mentor ele ajuda com as experiências dele, mostrando, fazendo exemplos ou trazendo aplicações do que ele já fez, e aí vai partir de você absorver esse conhecimento e falar, nossa, eu estava fazendo isso errado, agora eu vou começar assim, ou não, eu vou testar isso que ele falou, porque faz sentido com o meu negócio e eu acho que é por isso que eu não estou tendo resultado. Então, por isso que é importante entender essa diferença. Porque se você, às vezes, está achando que o mentor vai fazer por você, não é esse caso. Aí você vai ter que ir para a consultoria, que é esse formato onde a pessoa ainda te ajuda num formato mais específico e faz, de fato, um plano para você, tá? O coach é uma metodologia baseada em análises científicas, né, como neurociência, psicologia, administração, e o principal objetivo ele é desenvolver e promover o desempenho do ser humano a fim de torná-lo melhor. Então, aqui a gente está falando mais de um desempenho pessoal em determinado assunto. A gente sabe que tem coach de vários nichos, vamos dizer assim, né? Então, tem um coach de emagrecimento, um coach financeiro, um coach de desenvolvimento pessoal. Então, tem vários formatos, mas todos eles buscando melhorar o desempenho do ser humano para exercer aquela atividade. Então, um coach de emagrecimento, por exemplo, não necessariamente ele é nutricionista. Na verdade, ele vai te ajudar a ter um mindset de uma pessoa que vai emagrecer, por exemplo, e, obviamente, junto com o seu nutricionista, com o educador físico, você vai seguir isso, você vai conseguir seguir isso com essa ajuda desse coach, né? Então, o coach vem dessa parte de treinador e até ele se semelha à mentoria, que ele dá esses conselhos e ele vai te ajudando, né, nesse estímulo. Então, a mentoria e o coaching, no final, até eu coloquei aqui como elas se confundem, tem algumas particularidades, mas elas acabam tendo conceitos, né, que aqui os dois conceitos eles conduzem a mesma finalidade nesse sentido, que é o quê? Desenvolver o máximo potencial do cliente para que ele alcance os objetivos, mas eles têm abordagens diferentes, como eu falei, eles têm essas abordagens que podem ser mais para o lado pessoal, e já a mentoria a gente acaba trazendo mais para o lado de profissional, negócios, aplicação prática técnica, né? Então, a mentoria ela está mais focada na parte técnica e a parte do coach está focado mais nessa parte de desenvolvimento como pessoa, ser humano, para conseguir desenvolver aquela atividade. Mas, como eu te falei, nesse processo de mentoria você acaba ganhando esse incentivo, ainda mais se você participar em mentorias em grupos, tiver com essa comunidade dessa mentoria, você acaba tendo esses elementos de coaching embutido ali no que você estiver fazendo. Então, isso também é bem legal, tá? Então, essa é a diferença entre mentoria e consultoria, principalmente o coach se assemelha e a gente dá para trabalhar os dois e isso vai te ajudar, tá bom?
Então, qual é o melhor momento para você ter uma mentoria? Então, para mim, os melhores momentos são quando você sente que não consegue progredir, né, mais no que você faz, já tendo estudado, né, tendo aplicado, estudado bastante, né? Então você já começou, já leu o livro, você já fez cursos, né? Você está estudando e aí você sente que chegou numa barreira que existem variáveis que você não está presente e através dessa mentoria você poderia descobrir esses elementos, que aí vem o segundo ponto, que aí não necessariamente tem que ter os dois ao mesmo tempo, pode ser um ou outro, mas que quando você tem dúvidas específicas, que você não consegue individualizar isso para o seu próprio perfil, para as suas próprias particularidades, e aí você entende que numa mentoria, né, perguntando para alguém do mesmo mercado, da mesma área, você consiga tirar essas dúvidas claras, né? Então, por exemplo, como que eu sei que existe uma estratégia tal de marketing para vender? Eu fiz essa estratégia, mas ela não está dando resultado. O que será que eu errei? Tem N variáveis dentro de uma estratégia. Eu vou começar a estudar, vou começar a testar, mas encurtando isso é o quê? Né, eu passo para o meu mentor, eu fiz, né, esse lançamento, eu fiz essa estratégia digital, onde eu estruturei assim, assim, fiz nesses formatos, e ele, por ter uma experiência, já ter resultado, entender, por exemplo, essa metodologia, ele vai saber identificar, poxa, eu acho que é aqui que você está errando, ou isso você está fazendo de uma forma equivocada, por isso que não está dando certo. E aí você consegue tirar essa dúvida específica que você iria demorar muito tempo para resolver, tá? E aí, seja em qualquer área, né? Eu estou dando exemplos aqui da minha área que fica mais fácil ilustrar, mas tenta entender isso para a sua área, aquilo que você já vê que está difícil de você conseguir fazer, de conseguir gerar resultado. E essa questão, né, de sentir que não progredia. Então, eu comecei, né, trazendo minha experiência prática. Eu comecei estudando primeiro, então. Li muitos livros, né? Li mais de 50 livros em 2 anos na época, onde eu não tinha condições. Então, fui ler os livros, peguei esse conhecimento, não só lendo, mas aplicando isso na prática, né? Dentro do meio digital, fui tendo resultado, fui crescendo, fui aprendendo. Depois comecei a comprar cursos, participar de eventos presenciais. E aí eu cheguei no limite final, que foi a mentoria, limite final que eu digo assim, né, dessa trajetória assim, de conhecimento. Obviamente eu ainda continuo usando todas essas vertentes, né, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Mas aí, de fato, eu cheguei na mentoria, e aí na mentoria que eu consegui, né, desenvolver. Então, eu sentia que eu não progredia mais e fui passando por cada uma das etapas. Então, você entender realmente, né, se você já tem uma base de conhecimento, se você já testou algumas coisas nessa área, para você entrar. Por que eu falo isso? Porque se você entrar numa mentoria muito, vamos dizer assim, sem um conhecimento mínimo, vamos dizer assim, daquela área, não vai ser tão proveitoso assim para você. Claro que você vai aprender, vai, porque tem uma pessoa ali que vai estar te guiando, você vai aprender, mas não, eu acho que você precisa dar um passo atrás, se for o caso, que é o quê? Começa a consumir mais materiais daquela área, faz mais cursos, para aí sim estar preparado para a mentoria. Porque, por exemplo, se você está querendo começar no meio digital, e você não entende, né, muita coisa, não sabe o que é um lead, o que é um funil de conversão, o que é tráfego pago, se você não sabe esses termos, você entrar numa mentoria, você vai basicamente ser guiado para aprender esses termos, né, e aí começar. Então, por isso que você tem que entender o seu nível para você saber esse momento certo de chegar ali. Então, por isso que esse sentir que não consegue progredir, ele tem vários elementos, né, que é ter essa base de conhecimento para você conseguir tirar proveito e aí sim crescer 10 vezes, porque você vai crescer na mentoria, vai te ajudar, ela vai te guiar, com certeza, independente do momento que você entre, você vai ser guiado para aquele resultado que, que você precisa. Mas, como eu falei, pode ser que você não consiga tirar o melhor proveito, porque se ainda faltam conhecimentos simples, vamos dizer assim. Claro que você também pode, de repente, você pode encontrar, por exemplo, mentorias para níveis de cada pessoa. Eu participei de uma mentoria assim, eu entrei na mentoria onde o nivelamento não tinha nivelamento assim de experiência, vamos dizer assim, na área. Depois eu fui para um nível, aí sim, pessoas que já tinham resultado de tanto a tanto, já fizeram isso e isso, e aí sim você já via que o nível era diferente. Isso porque eu estou falando de uma mentoria em grupo, né? Então, dentro da mentoria, a gente também tem dois formatos. A gente tem a mentoria individual, né, onde você faz 1 a 1 com a pessoa, ou a mentoria em grupo, que você pode fazer com um grupo de 15, 20, 50 pessoas, e aí vocês ficam lá 2, 3, 4 horas
discutindo, aí o mentor, às vezes, até já trazendo um pouco mais sobre o formato, né, de uma mentoria, por exemplo, o mentor ele pode te trazer um tema específico daquela área, né, e explicar sobre aquilo por uma hora, e depois disso abrir perguntas, as pessoas fazem pergunta, ou ele pode só fazer perguntas, né, no caso, os mentorados só fazem perguntas, ele vai respondendo individualmente de cada um. É um formato, como eu falei, mais próximo, então, né, nesse meio online. As mentorias geralmente são feitas no Zoom, então você pode abrir seu microfone, pode falar no chat, então tem essa proximidade maior também, e aí vai fazer com que você consiga, né, chegar nesse resultado mais rápido. Mas, como eu falei, o momento certo da mentoria, eu acredito que tem que ser assim. Se você não achar algo que tem esse nivelamento, de repente é melhor você buscar os cursos, ter esse conhecimento mais padrão para estar preparado para as mentorias. Até porque mentorias tendem a ser também um processo caro, né? Porque você acaba tendo o limite do mentor, que ele vai compartilhar um crescimento valioso, ou seja, imagina lá, 10 anos de experiência, 4 anos como eu tenho, e você vai ter isso muito mais rápido, um caminho muito mais assertivo que se você fosse fazer sozinho, um exemplo, né? Poderia demorar os mesmos 4 anos ou até mais, porque depende de N variáveis. Então, você consegue encurtar o caminho com a ajuda do mentor e, por isso, as mentorias tendem a ser mais caras, beleza? Então, esse é o melhor momento para você escolher, tá? Se você tiver alguma dúvida, né, sobre qualquer ponto, como eu falei lá no começo, só colocar aqui no chat da nossa plataforma ou no YouTube aqui, eu estou de olho aqui do lado, beleza? E agora vamos então para a parte onde eu vou falar como que a mentoria, né, ela vai te ajudar. Na verdade, eu vou te dar 2 exemplos meus e aí fazer que seria um apanhado geral de tudo que eu falei aqui para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia também, tá? Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo foi uma mentoria que, aí agora eu vou explicar a fundo, né, como foi esse processo para mim. Eu fiz uma mentoria, né, de marketing digital, no momento né, qual momento, né, o momento que eu acabei de falar assim, no momento que eu sentia que eu não conseguia mais progredir, apesar de ter um conhecimento muito bom, ter resultado, e eu tinha dúvidas específicas que eu não conseguia entender e achar isso de uma forma tão clara, a ponto, e não é só achar, mas imagina que você tem uma dúvida, aí você até acha algumas coisas nisso, mas você não tem uma prova de que aquela dúvida que você sanou teve um resultado concreto, sabe? Então, são algumas coisas que podem pintar. Então, eu tive, né, esse processo e entrei nessa mentoria. Essa mentoria, né, como o resultado foi excelente, eu gosto sempre de comentar qual foi, né, até para que você algum dia queira fazer, eu recomendo, que é a mentoria do Viver de Blog, do HC, do Henrique Carvalho, da Viver de Blog, tá? Então, essa mentoria focada em marketing digital, como eu falei, essa mentoria ela tinha 2 níveis, né? Então, tinha um nível que você entrava, um nível mais geral, onde qualquer pessoa podia entrar, e a partir disso eles selecionavam, né, os melhores para você fazer parte da mentoria Pro, né? Que teriam pessoas do mercado que realmente já teriam resultado e estariam no nível acima. Então, eu fiz as duas, né? Primeiro fiz a geral e depois fiz a Pro. E aí, dentro dessa mentoria, né, eu consegui crescer, né? A nossa empresa cresceu o faturamento em 10 vezes a partir daquela mentoria. Por que eu falo a partir? Porque se a gente seguisse as nossas mesmas estratégias que a gente já vinha fazendo, a gente iria crescer, mas não tão rápido, né? E como a gente foi. Por quê? Porque na mentoria eu consegui tirar essas dúvidas específicas, eu consegui pegar estratégias que eu nunca imaginava, ou iria demorar um pouco para conseguir aplicar isso no meu negócio, aprender elas, aprendi na prática, tive as revisões com o mentor e consegui colocar isso em prática. Colocando isso em prática, consegui ter esse resultado escalável e aí toda a mentoria, e essa mentoria nesse caso, né, como eu te falei, cada mentoria vai ter um formato aqui, né, vai depender muito do mentor, de como a pessoa gosta de trabalhar, mas nessa mentoria aqui ela eram 6 meses e era um encontro por mês, né, então eram 6 encontros e os encontros variavam de 5 horas a 7 horas, né, então era bastante horas, justamente para tirar a dúvida. Era uma mentoria em grupo, então era de 15 a 20 pessoas, né, geralmente, girava em torno disso, e aí o mentor trazia ou temas específicos, se ninguém tivesse dúvidas ali no começo, ou, né, dependendo das dúvidas e questionamentos, ele já ia tirando as dúvidas, e o legal é que
por ser em grupo, que também é bom quando a mentoria é em grupo, tem uma vantagem que as outras pessoas também se ajudam, né? Então, não é só o mentor ali o ponto focal, obviamente ele é o maior, mas os próprios, às vezes os próprios mentorados, eles se ajudam porque cada um tem, às vezes teve um resultado bom naquele determinado mercado fazendo determinada coisa e o outro teve um resultado melhor, isso, e eles podem juntar essas estratégias e cada um aplicar no seu negócio para funcionar. Então, esse foi uma mentoria, como eu falei, divisor de águas, porque a gente conseguiu sair, né, desses dois grandes problemas que a gente estava enfrentando. Não tendo essa progressão maior de estratégia e tendo essas dúvidas particulares de qual caminho a gente ia seguir. Na mentoria, a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu entender qual eram os caminhos que a gente tinha que tomar, baseado já na nossa experiência. Era só essa validação, né, e entender novas estratégias para o nosso caminho crescer. Então, por isso que eu sempre falo, sempre indico, porque realmente foi de extrema importância para o nosso negócio aqui, falando, né, do negócio. Então, isso é uma forma que você precisa, precisa entender que funciona, né? Obviamente, como eu falei, tem todo um processo de você entender quem que é quem que é o mentor, os resultados, a didática, como é que é esse formato. Então, por exemplo, nessa mentoria, a gente ganhava acesso a todos os cursos dele. Então, além da própria mentoria, eu já tinha cursos também da área que já trazia. Então, fazia o curso, eu podia depois tirar dúvida com ele, né? Então, a gente tinha um canal no Telegram, então a gente podia tirar dúvidas no canal durante essas semanas que não tinha, né, a mentoria ao vivo, né, pelo Zoom, a gente podia tirar dúvidas, podia interagir. Então, isso é muito legal, da gente conseguir, né, nesse meio, aprender para aplicar esse direcionamento. Então, a mentoria é uma coisa que eu indico bastante. Eu queria mostrar isso para você, para às vezes você entender qual é o seu momento, de dar esse up na sua carreira, na sua trajetória, para que você consiga, de fato, ser o profissional diferencial e crescer, né, sempre naquilo que você quer fazer, naquelas atividades, e através, né, de pessoas que queiram colaborar através de mentorias, isso vai te ajudar. E aí, como eu te falei, essas mentorias, elas podem, né, variam muito também de mercados, de áreas, e aí você precisa entender um pouco mais sobre isso. Beleza? Vou falar agora aqui do segundo exemplo, que é um exemplo pessoal, e ele entra muito na parte de coaching, mas eu quis trazer aqui como exemplo de mentoria, para mostrar também como que esse processo, ele te ajuda tanto, né, no pessoal, se assim você desejar, de repente, por exemplo, uma mentoria, a gente pode pensar, né, numa mentoria de produtividade, numa mentoria de gestão de atividades, que você não é focado diretamente numa parte técnica de negócio, mas é focado numa parte técnica de desenvolvimento da sua própria organização pessoal, das suas próprias atividades. Então, são coisas que, junto com essa parte de coach, mas, como eu falei, o coach tem toda uma metodologia diferente, a mentoria tem outra, então pode se aplicar para coisas pessoais esse processo de mentoria também. O segundo exemplo aqui, que eu gostaria de dar é uma mentoria, né, que eu estou tendo individual, vai fazer um mês de basquete, né? Eu gosto muito de basquete, jogo aí há mais de 12 anos, né, de forma amadora, por gostar mesmo do esporte e sempre querer crescer. E é um esporte que, desde que eu comecei, né, como eu comecei isso no interior de Rondônia, a gente não tinha tantas condições do esporte lá também, né, que é um esporte que não é tão visado assim no Brasil, então acabava que a gente treinava conforme a gente dava, conforme o conhecimento tinha na nossa própria cidade, então eu nunca tive acesso a tanto conhecimento assim, técnico e de treinar de fato as habilidades, todo o passo a passo para fazer isso. E aí mostra-se como, né, ter mentores, né, professores, pessoas que te guiam no seu processo de conhecimento é de extrema importância. Porque já passei, né, 10 anos ali jogando basquete, claro que entre parar, voltar, me machucar, enfim, né, a frequência que eu fazia ou não. Então tem aquela coisa que a gente colocou que eu falei em algumas lives atrás. Para você ser um especialista de uma área, você precisa ter pelo menos ali 10 mil horas, né, aplicando
naquela área, isso dá mais ou menos 8 horas por dia, 4 anos, né? 4 anos com 8 horas todos os dias. E, por exemplo, no basquete, estou aí mais de 12 anos jogando e, né, não sou um especialista no jogo, mas eu não jogo 8 horas todos os dias desde né, desses 12 anos. Então, se somar, eu ainda não fiz essas 10 mil horas, por exemplo, jogando para dizer que eu tenho, né, essa expertise ou não. E também não adianta, você não vai ser só um especialista, né, só esse adentro, você não vai ser só um especialista tendo as 10 mil horas. Você precisa ter as 10 mil horas direcionadas, tanto com teoria prática, para que você consiga realmente ser um profissional diferenciado. Não adianta ter 10 mil horas ali de conhecimento e não ter a prática, ou uma prática estagnada, que você não tem evolução também nesse processo. Então, tem alguns elementos, né? Essa frase ela é mais geral, mas tem algumas particularidades para você fazer. E por que eu estou citando isso agora? Porque realmente a mentoria ela vai te ajudar a você ser um especialista na sua área, você crescer nesses pontos que você sente que não consegue mais se desenvolver ou tem essas dúvidas, como falei, específicas para poder crescer. Então, a mentoria ela vai te ajudar nisso. E aí, o que eu quero dar esse exemplo do basquete aqui? Que eu comecei essa mentoria, né, esse processo de coach, vamos dizer assim, né, de um treinamento com o meu treinador, que ele teve uma estrutura maior, né, jogou no Flamengo, teve uma estrutura de treino, né? Então ele tem um conhecimento maior, ele praticou mais do esporte e ele conseguiu, né? Consegue ser um jogador muito bom. E aí com isso ele consegue me guiar naquilo, né? Então ele tem experiência prática, ele tem o resultado, ele tem um treino, né? Tudo isso, e ele consegue me guiar na onde eu preciso melhorar. Então isso também é uma coisa muito bom, por exemplo, de um processo de mentoria, que você consiga, né, dependendo do processo que você faz, mas você mostrar as suas dificuldades, os seus erros, que o mentor vai falar, olha, acho que você tem que melhorar nesse ponto, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade, por exemplo, no marketing digital, eu tenho dificuldade de copy. Então, pô, eu tô vendo que minhas copies estão ruins, o meu mentor fala, olha, acho que você tem que melhorar nesse ponto. Então, já é um ponto de atenção da onde eu preciso melhorar, não, isso aqui está muito bom, e aí você vai tendo esse guia todo o tempo. Então, no basquete foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a ter esse guia prático, e aí em 2 semanas, né, 2 semanas de treino presenciais, eu consegui evoluir, aí eu colocando 10 vezes de novo, o que eu não evoluí em um ano de treino. E agora fazendo um mês, né, um mês para ser específico, então 10 vezes eu consegui evoluir no meu jogo através desse treino, porque foi um treino direcionado, foi um treino pegando nas minhas dúvidas que eu tinha do jogo e que às vezes a gente acha no YouTube um cara fazendo, só que você não consegue entender todo o passo a passo que é necessário para seguir naquele caminho que você precisa fazer e melhor, em quais pontos você, a sua particularidade. Então, eu tenho alguns problemas no jogo, e aí eles, né, você conseguindo falar com uma pessoa, ela, né, com seu mentor, ela consegue falar exatamente o que você pode melhorar dentro desse aspecto que você está tendo dificuldade. Então, por isso que esse processo de mentoria, ele te ajuda muito a você a crescer, né, dentro do desenvolvimento, do seu desenvolvimento e de uma forma a crescer isso a 10 vezes. Então, 10 vezes é um número muito significativo, né? Então, se a gente falar aí de um ano, né? Em um mês eu cresci o que eu trabalhei um ano sozinho. Então, às vezes, você chega num limite que sozinho você não consegue ir mais. Você precisa desse mentor. Você precisa de alguém para te guiar exatamente aonde você precisa ir. Te guiar para o caminho onde você vai conseguir aplicar todos esses conhecimentos, que você vai conseguir ter um novo direcionamento de conteúdo, um novo direcionamento de estratégias, um novo direcionamento de carreira, por exemplo, ou de vivência. Então, por isso que eu quis trazer esse conceito aqui para te ajudar, né, nesse processo, para poder trazer cada vez mais conteúdos certeiros, né, naquilo que você precisa para o seu crescimento. Assim como lá atrás eu fui impactado, 4 anos atrás eu fui impactado com muitos mentores, né, que me ajudaram, que me fizeram crescer. E aí mentores, né, que não necessariamente de uma forma direta, como é na mentoria, que você está ali, você pagou e você tem acesso àquela pessoa, mas até mentorias indiretas, né, isso também é uma coisa que você pode usufruir, né, hoje no nosso mundo conectado, que é o quê?
seguir aquela pessoa que você gosta, que você entende, você tem a confiança, que você admira, e você segue os stories dela, você vê os vídeos no canal do YouTube, ouve os podcasts, e aí você vai tendo essa mentalidade daquela pessoa e vai conseguindo aplicar. Então, se você segue isso ao longo do tempo, isso te ajuda. E aí, claro que você precisa definir os mentores que você vai ter por área, né? Quem você vai seguir, quem você vai fazer, porque hoje a gente tem, né, muita gente falando com, né, N categorias, e aí você precisa definir esses mentores de forma seletiva para que você consiga aproveitar ao máximo desses conhecimentos e não ficar sobrecarregado com tantas possibilidades que o mercado traz hoje no formato online. E se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, queira falar comigo, né, no individual, você pode me procurar no meu Instagram, Guilherme Torrejon, ou no da Congresse-me, sempre está marcando a gente também, que eu vou ficar feliz em te ajudar, em compartilhar o que eu tenho com você. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Beleza? É isso. Então, pessoal, muito obrigado.